eu queria começar com uma pergunta aqui, né? Você está cansado? Você está desanimado? Quem está cansado aqui, desanimado? Ergue a mão. Olha lá. 90% ergueu a mão. Quem não está é porque está muito cansado para erguer a mão. Né? Quem não ergueu a mão é porque está muito cansado para erguer a mão. Né? Eu queria trazer uma palavra acerca disso. Por que nós ficamos tão cansados e desanimados na nossa caminhada? Né? Antes de entrar na palavra, pegar a parte bíblica disso daqui que eu quero falar, eu pedi pro chat GPT me falar, o chat GPT me fala quais tipos de cansaço que existem. Olha que curioso, ele me trouxe 3, assim, ele falou assim, tem 3 que são principais, que vai te interessar, e tem outros mais aí, mas os 3 que ele me trouxe foram cansaço físico, cansaço mental, emocional e cansaço espiritual. Físico, corpo, mental, alma, espiritual, espírito. Nós cremos que nós somos seres tricotômicos, né? Nós cremos que nós somos seres criados com corpo, alma e espírito, certo? Essa é a forma que eu creio. Não sei se alguém que crê diferente de mim. Algumas pessoas creem que corpo e alma faz parte de uma coisa só, ou alma e espírito faz parte de uma coisa só. Mas, tirando a teologia de lado aí, né, nós cremos que somos seres tricotômicos. Né? E aí ele fez essa divisão para mim. Né? E aí eu falei para ele, para cada tipo, eu quero que você me diga os sintomas de cada cansaço, e quais são as causas desse cansaço, as causas mais comuns desse tipo de cansaço. Vamos lá, físico. Olha o que ele escreveu para mim de sintomas de cansaço físico. Como a gente vê que uma pessoa está fisicamente cansada. Dores no corpo, fadiga, fraqueza muscular, quando está sentindo dor muscular, sonolência excessiva, dificuldade em realizar tarefas diárias. Então, quando você, de repente, você não ergueu a mão aqui, que você está cansado, mas você nem identificou que você está cansado. E aí, conforme eu vou falando aqui os sintomas, você está falando, peraí, acho que eu estou cansado sim, eu só não percebi ainda. Né? Então, esses aqui são as causas dos sintomas físicos. Os sintomas do cansaço físico. Agora as causas do cansaço físico. Falta de sono gera cansaço físico. Má alimentação gera cansaço físico. Estresse gera cansaço físico. Sedentarismo. Se você é muito sedentário, se você não faz nenhuma atividade física ou não sai nem para caminhar, gera cansaço físico. Doenças. Quando você fica doente, você fica fisicamente cansado. Seu corpo abaixa a imunidade. Você sente o impacto dessa baixa imunidade. Então esse daqui, primeiro tipo de cansaço físico. Está aqui os sintomas e as causas. Segundo tipo de cansaço, mental ou emocional. E talvez esse seja aquele que mais acomete as pessoas nos dias de hoje. Cansaço mental ou emocional. Sintomas do cansaço mental. Dificuldade de concentração. Então, se você tem dificuldade de se concentrar, quer dizer que possivelmente você possa estar cansado emocionalmente ou mentalmente. Irritabilidade. Se você fica irritado muito fácil. Ansiedade é um sintoma de cansaço mental. Só quem tem sabe como é ruim. Depressão. Depressão a ansiedade já chegou a um nível pior, né?
Eu tive um pastor que costumava dizer que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado, né? Alguma coisa assim, né? E de certa forma faz muito sentido. Quando você está ansioso é porque você está ansioso acerca de algo que você está esperando que aconteça e não acontece. Aí tem uma coisa atual hoje que chama burnout. Já ouviram falar nisso? Burnout, ele é um distúrbio emocional caracterizado por exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. É quando junta ali, você chegou num cansaço mental tão grande que isso já afetou sua parte física e você está ali no limite, no seu limite. Você chegou no seu limite, você só pensa em ficar parado, dormindo, quieto, não quer contato social, não quer nada. A depressão chegou num nível que te causou esgotamento, burnout. E normalmente isso está relacionado ao trabalho que a gente exerce. Isso, as maiores causas de burnout são relacionadas ao trabalho, né? Insônia, baixa imunidade, dores de cabeça, tudo isso é sintoma de cansaço mental, né? E quando você para pensar, aonde está o problema do cansaço mental? Na mente. Então, relativamente, a gente pode dizer que a mente, ela é administrada, sua mente, ela é administrada pelo seu cérebro. O cérebro é um membro físico, né? Então você tem um problema físico também. Muitas vezes é uma falta, a causa que é uma falta de um hormônio que pode te causar cansaço emocional. Muitas vezes o cansaço emocional está relacionado a problemas físicos. O cérebro é um membro físico do nosso corpo, né? Por exemplo, quando você tem um problema, você quebra a perna, você vai em qual médico para arrumar? Ortopedista, né? Você está com problema no dente, você vai aonde? Dentista. Você está tratando o câncer, pessoas que tratam o câncer, vão em qual médico? Oncologista. E quando você está com um problema no cérebro, você vai aonde? Psiquiatra. Psiquiatra. É o médico que cuida de problemas relacionados a um órgão físico do seu corpo. Muitas pessoas têm um complexo, né? Por eu ser crente, eu não aceito isso aqui, é demônio na minha vida. Às vezes não é, gente. Às vezes é um problema físico que você está tendo. É normal você se consultar com um psiquiatra, que é um médico que cuida disso. Ele vai te dar medicamentos para repor a sua falta de certas substâncias que estão lhe fazendo falta, né? Então tá ok ir no psiquiatra. Não quer dizer que você está assumindo que os demônios estão cuidando da sua vida, tá? Tá de boa. Então quais são as causas do cansaço mental? Estresse e excesso de trabalho. E quando a gente fala de excesso de trabalho, a gente pode falar uma carga a mais do que você pode aguentar. A gente vai falar sobre isso. Pressão, falta de tempo, que vem também do excesso de trabalho, pensamentos negativos e eventos traumáticos, né? Então, falamos do cansaço físico, cansaço mental, sintomas e causas de cada um deles. E aí vem agora o que nos interessa. Isso aqui foi o chat GPT que me disse, ele é mais crente que muita gente. Cansaço espiritual, sintomas de cansaço espiritual. Falta de propósito. Desânimo. Apatia. Olha isso aqui. Sensação de vazio. Você se sente vazio, sente que está faltando algo na sua vida. Isso aqui não foi nenhuma pergunta religiosa que eu fiz para ele, foi uma pergunta de tipos de cansaço. Dificuldade em encontrar significado na sua vida.
causas de cansaço espiritual. É sintomas de cansaço espiritual. E quais são as causas que ele me deu? Vamos lá. Falta de conexão com seus valores. Falta de conexão com aquilo que você acredita. Você acredita em Deus? Falta de conexão com Ele causa cansaço espiritual. Olha o outro, o último aqui, ó, das causas. Falta de fé. Ele que me falou isso aqui. O chat GPT me falou isso aqui. Vai, naná. Falta de fé. Sobre o que a Nath pregou domingo passado? Vencendo o pecado da incredulidade. Então a gente tem esses 3 tipos, né? Eu trouxe essa parte aqui, porque de repente você não acha que você está cansado, mas quando eu disse esses sintomas aqui, essas causas, talvez agora faça mais sentido para você aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando, né? Eu queria perguntar aqui agora o que gera cansaço. E a gente pode falar basicamente aqui de cansaço a nível geral, não só a nível espiritual, físico, mental, mas o que gera cansaço nas nossas vidas, principalmente o espiritual, né? Primeiro, são 4 pontos, tá? 4 pontos. O que gera cansaço na nossa vida? E os 2 primeiros têm a ver com o que eu falei no último domingo que eu preguei, antes do domingo retrasado, né? O que gera cansaço na nossa vida? Primeiro, pecado. Pecar nos deixa cansado. Viver uma vida de pecado nos cansa. Por quê? Porque Deus ele nos criou para viver em santidade. Aquele que vive em pecado, ele vive com algo que não era originalmente de Deus para a sua vida. Então você está fora do plano de Deus. E estar fora do plano de Deus é cansativo. É exaustivo. Desanima, sobrecarrega. Estar fora do plano de Deus gera cansaço. E o pecado é estar fora do plano de Deus. Ele não nos criou para que nós pecássemos, vivêssemos uma vida de pecado. Né? Segundo, então, pecado. Segundo, distrações. As distrações geram cansaço. O que são distrações? Vamos relembrar ali da semana retrasada. São coisas que nos afastam de Deus, que não são pecado. São coisas não ilícitas, mas que, se administradas de forma errada, nos afastam de Deus. E Deus nos criou para estar com Ele, para estar diante dEle, para ter comunhão com Ele. Quando nós estamos longe dEle e praticamos coisas que nos afastam dEle, nós ficamos cansados e sobrecarregados. Então vamos lá. O que gera cansaço? Primeiro, pecado. Segundo, distrações. Terceiro, religiosidade. Como assim, Felipe? Religiosidade hoje no nosso meio, a gente pode resumir como formas que nós temos de agradar a Deus e uma ideia de meritocracia que não são bíblicas. Exemplo, cara, eu preciso orar, ler a Bíblia e jejuar mais para que Deus se agrade de mim e me ame mais. E se eu fizer isso, Ele vai me abençoar. Meritocracia. Você está gerando uma carga para você que não é bíblica. Por que não é bíblica? Porque tem coisas, gente, que só a graça de Deus pode fazer pela gente.
A gente não tem o controle de todas as coisas. Nós não temos o controle, a gente não pode querer controlar tudo. Tem coisas que a gente depende de Deus. Eu costumo chamar essa ideia aqui de antigraça. Por quê? Porque a gente completamente ignora o significado da graça. De sermos pessoas que por nós mesmos não podemos ser salvos. A gente crê que a gente vai ser salvo com base na força do nosso braço, naquilo que a gente faz, nas obras, e a gente não é salvo pelas obras. A gente é salvo porque Jesus Cristo morreu e se entregou por nós e nos justificou. Não adianta o que a gente faça. Os seus atos não vão aumentar o nível de amor que Deus tem por vocês. E pensar ao contrário disso é religiosidade, e isso é cansativo. Por quê? Porque você está assumindo responsabilidades que não são suas. Você quer ser o seu próprio Deus. Né? Então a religiosidade é um fardo terrível e gera cansaço, é um fardo, é um peso. Quando a gente pensa errado acerca do Evangelho, a gente está gerando um fardo para as nossas vidas. Por isso que o Evangelho ele tem que estar muito claro no nosso coração. Nós, por nós mesmos, não podemos nos salvar. Não há nada que a gente faça que vai mudar, vai angariar uma bênção ou vai mudar a forma que Deus pensa ou ama a nós. Então esse é o terceiro. O quarto, eu gostaria de ler um versículo, 2 versículos na verdade, que estão em Mateus 9, se puderem abrir aí. Mateus 9, versos 35 e 36. Mateus 9, todos encontraram aí? Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35 e 36. Vamos lá. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e, aqui na minha versão está exaustas. Em algumas versões está abandonadas, né? Estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. A Bíblia em João 10, Jesus fala muito acerca do pastoreio. Ele fala assim: eu sou o bom pastor cuida das suas ovelhas. Ele diz que uma ovelha conhece a voz do seu pastor, quando ele chama a ovelha se manifesta, né? Ele diz que o pastor ele fica na porta do aprisco ali, provendo segurança. Então uma ovelha sem pastor é uma ovelha vulnerável aos perigos, né? A virar presa de algum outro animal, né? Uma ovelha sem pastor, ela fica desorientada. Se ela fugir do aprisco, ela não consegue voltar por conta própria. Uma ovelha sem pastor fica perdida. Tanto que ele diz, se uma ovelha das 100 lá fugir, eu largo as 99 e vou atrás dessa ovelha. Eu sou o bom pastor. Então, uma ovelha sem pastor, se a gente for resumir aqui, tudo que a gente sabe que Jesus disse sobre ser o pastor, né, é uma ovelha que se cansa, que se desgasta.
que fique exausta, e é exatamente o que Mateus está relatando aqui no verso 36. Jesus se compadeceu delas porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então qual é a causa da exaustão das multidões aqui? Do cansaço das multidões? Caminhar sem pastor. E o que isso significa? Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Então, quando a gente fala de estar exausta, exaustão é um cansaço excessivo. Você está adicionando uma intensidade a mais, né? Se eu falar que, por exemplo, minha blusa está úmida, é diferente de eu falar que ela está molhada. Vocês estão pegando a comparação? Então, quando ela está molhada, ela está muito úmida. Ela está úmida numa intensidade maior. E exaustão é isso em relação ao cansaço. Exaustão é um cansaço que já atingiu um nível muito alto, né? E no grego original, quando ele fala assim aqui, ó, estavam aflitas e exaustas, é um verbo chamado ripto. Veja que na tradução é um adjetivo, certo? Multidão exausta. A multidão é o substantivo e exausta é o adjetivo, é uma característica da multidão. A gente sabe, né? Aprendeu lá no ensino fundamental lá que adjetivo é uma característica de alguém ou de algo. E a exausta aqui é uma característica, mas no grego ele tem uma função um pouquinho diferente. Ele não é um adjetivo. Ele é um adjetivo verbal. O que isso quer dizer? É como se dissesse que as pessoas foram cansadas, foram exauridas. Elas não estão exaustas, elas foram exauridas, entendeu? Elas não estão cansadas, aflitas, elas foram cansadas por alguém, por algo. E esse verbo ripto, ele aparece 7 vezes no Novo Testamento. Nas outras 6 vezes, o significado dele tem sentido de ser jogado ou ser lançado no chão. E aí quando a gente transfere esse significado para a semântica aqui do texto, né, Mateus ele está dizendo que as pessoas foram largadas, foram esmagadas, mastigadas, sugadas, usadas, jogadas. É isso que ele está dizendo aqui. Elas não estão exaustas por estarem exaustas. Alguma coisa causou essa exaustão. Elas foram usadas, jogadas, mastigadas, consumidas. E às vezes você está passando por isso. Você se sente assim, né? Então acredito que Jesus, né, ao olhar para aquela multidão, que era basicamente o povo comum daquela época, o povão, né? Somos nós aqui, né, que estamos buscando algo para a nossa vida, algo para a nossa alma, algo para o nosso espírito. E aí Jesus olha para esse povo que estava seguindo ele, o povo sofrido, e ele estava vendo pessoas sozinhas, isoladas, pessoas que foram usadas, pessoas que não tinham ninguém com quem contar. Era isso que ele estava vendo ali. É isso que o texto nos traz, né? Você já chegou a essa situação de ser usado, né? De ser desgastado, de ser jogado fora, de ser a ponto de se sentir sozinho? Quem já se sentiu assim? Todo mundo. E acredito que alguns aqui até estejam se sentindo assim agora, sozinhos, exaustos, a ponto de dizer eu não aguento mais. Jesus ele olhou para essa multidão e ele percebeu que elas estavam assim. Eu fico pensando o que ele disse para Mateus escrever isso, né? Tipo, Mateus, escreve aí que as multidões estão exaustas. As multidões, mas usa esse verbo aqui, ó, o ripto, para dizer que alguma coisa causou a exaustão delas, né? Então, Mateus, escreve dessa forma aqui, tá bom?
né? E é interessante quando a gente olha o contexto daquela época, essas pessoas elas não tinham ninguém com quem contar. Pensa no contexto da época, não tinha um rei judeu. Não tinha um rei judeu. E aquela época a incumbência do rei, a responsabilidade do rei era julgar casos. Então se a pessoa está passando por um problema, onde ela vai? Eu vou até o rei, eu estou com algum problema, eu vou lá e ele vai resolver meu problema. Essa era a responsabilidade do rei. Não é igual hoje, que o rei só fica lá na casa dele e não faz quase nada. No palácio lá, usufruindo de toda a riqueza dele. O rei ele ia para as guerras, ele julgava os casos. Mas não tinha um rei judeu, Roma havia dominado o território dos judeus ali, o território de Israel. Né? Aí você fala, mas tinha o templo, né? Dava para eles ir até, eu estou passando por um problema, eu vou lá no templo, lá tem o sumo sacerdote, ele vai me ajudar. O sumo sacerdote, os líderes religiosos daquela época, eles tinham mais função política do que religiosa. Lembra quando Jesus vai lá e vira as barracas do templo, porque ele fala, estão transformando o meu templo num comércio? Era para aquilo que os sacerdotes viviam. O templo, ele tinha uma moeda própria, não sei se já souberam disso. Né? Fora do templo você tinha ali a dracma, o denário, que eram moedas do Império Romano ali, mas dentro do templo tinha o câmbio próprio, tinha a moeda própria. Para você comercializar no templo, você tinha que ter a moeda do templo. Olha o nível que chegou, o nível de absurdo que chegou a religião. E aí quem controlava o comércio no templo eram os saduceus. Lembra que eu falei que existiam dois partidos religiosos na época? Os saduceus e os fariseus, e eles viviam brigando. Por que eles viviam brigando? Porque os fariseus eles queriam ter uma casquinha aqui. Quem estava pegando tudo eram os saduceus ali. Quem estava usufruindo de todos os benefícios, dinheiro, ali eram os saduceus. Os fariseus eles brigavam com os saduceus, por quê? Porque eles queriam fazer parte do comércio, ganhar alguma coisa em cima. O líder religioso, o sumo sacerdote, ele já não era mais da descendência de Arão, passado de pai para filho, igual Deus tinha estabelecido lá atrás. Não, era alguém escolhido pelo Império Romano. Por quê? Para atender às necessidades do Império Romano. Então as pessoas não podiam contar com ninguém a nível religioso. A nível governamental não tinha um rei. A nível religioso não tinha um sumo sacerdote digno de ser representado, né? Ninguém estava nem aí para o povo. Ninguém estava nem aí para o povo. Essa é a verdade bíblica aqui, do contexto bíblico. Né? Mas tinha Roma. Felipe, tinha Roma. Eles podiam até lá no governador romano, lá nos administradores e reclamar. Roma não estava nem aí, gente. Você acha que Roma invadia e conquistava as regiões, as terras, para melhorar a vida nas terras? Eu vou lá, eu vou conquistar aquele lugar. Quando eu entrar lá, eu vou mandar um monte de psicólogo, nutricionista, assistente social para melhorar a vida naquele lugar. Vou mandar biólogo para estudar a terra, para ver o que a gente pode melhorar na terra. Você acha que Roma estava fazendo isso? Não, Roma conquistava os lugares para tirar tudo que tinha de bom lá. É a riqueza do povo, eles tiravam tudo. É a riqueza da terra, eles tiravam tudo. Eles sugavam tudo. Era isso que Roma estava fazendo. Para Roma, o povo eles eram chamados de cobrador de imposto. Só. Era pagador de imposto. Então, você é o pagador de imposto número 1, você é o 2, você é o 3, entendeu? Não me interessa seu nome, eu só quero saber se você paga o seu imposto. Era isso que Roma pensava acerca do povo. E aí Jesus olhou para essa multidão e viu que eles estavam cansados da vida.
exaustos. Um nível de cansaço extremo, exaustos. Talvez eles seguissem Jesus porque eles tinham esperança ali em Jesus. E hoje talvez você se sinta assim, porque não tem ninguém para nos representar. Na classe política não tem ninguém. O presidente que está aí não presta. O pessoal aí do Supremo não presta. Se depender, eles te prendem e te botam em prisão perpétua por você não ter feito nada. E não pensa que Bolsonaro é o resolutor de tudo. Não vai resolver. Ele não está nem aí para você. Lula não está nem aí para você, Bolsonaro não está nem aí para você. Não tem ninguém. Para eles você é só estatística eleitoral. Eleitor 1, eleitor 2, eleitor 3. Para quando tiver eleição, seu número está incluído em uma das duas classes ali. Só isso. Né? Se você depender de quem está ali, você vai se aposentar ganhando uma miséria e não vai conseguir sobreviver. Porque você trabalha a vida toda ganhando um salário, aí graças aos que estão ali, você se aposenta ganhando metade. E aí você vai sobreviver, você não vai viver. Né? Então não tem ninguém. Hoje as coisas são tudo automatizadas. Já tentou ligar para um prestador de serviço, aí quem atende é um atendimento automático? Aí você fala, digite o seu CPF para eu te encontrar aqui. Aí você digita lá, no celular, horrível. Aí dá 1 minuto, já te identifiquei. O que você quer fazer? Aí tem 300 opções. Digite 1 para tal, digite 2 para tal, digite 322 para tal. E a sua opção é sempre a última. É sempre a última. Esses dias eu tentei falar, aí na última opção tem lá, se você deseja falar com um dos nossos atendentes, diz que tal. Aí ele atende, aí você fala, qual que é seu CPF? Você acabou de digitar lá no começo seu CPF. Agora está pior. Esses dias eu precisei falar com o Banco Inter, Banco Digital. Aí ligava lá, não tinha opção para você falar com o atendente. Não existe mais isso, gente. Aí você procura na internet, você tem que falar no chat automático do app. Aí você vai lá falar com a Babi. Obviamente ela não tinha a opção que eu estava precisando. Aí eu falei, o que eu faço? Ninguém trabalha nesse banco, é só robô. É só robô. Aí eu falei, vou mandar um e-mail, descobri um e-mail lá do setor deles que trata do assunto que eu precisava, o setor de câmbio. Aí vai lá, mandei redigir um e-mail metendo a boca, sou cliente de vocês há 8 anos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mandei 5 e-mails. Passou 1 semana, ninguém me respondeu nenhum e-mail. Aí o que eu fiz? Entrei no Reclame Aqui. Ainda levou 9 dias para eles responderem minha reclamação. Aí eles responderam meu e-mail, depois que eles viram minha reclamação no Reclame Aqui. Eu levei 30 dias para conseguir resolver meu problema, porque não tinha ninguém lá para me ajudar. E essa é a realidade, não tem ninguém lá para a gente. Seja na classe política, prestação de serviço. E aí você diz, eu vou para a igreja, lá eu vou arranjar ajuda. Lá vai ter alguém para mim. Só que nas igrejas de hoje, você é só parte da multidão, igual esses crentes eram aqui. Você é um dizimista cadastrado só. Você é um membro cadastrado, aí eles te colocam na categoria dizimista. Aí você vai ter uns benefícios a mais ali.
E aí eles vão te virar de cabeça para baixo, te chacoalhar para ver se cai umas moedinhas. É isso que a igreja faz hoje. Obviamente, tem algumas igrejas bíblicas trabalhando da forma correta, agindo da forma, mas estou falando aqui de 99% delas. Eles vão te usar, vão te mastigar, vão te tacar, e quando eles não precisar de você, eles vão te jogar fora. É isso que a igreja faz. Na religião, você é uma força realizadora institucional gratuita. Você é uma mão de obra gratuita. E o seu trabalho vai ser usado para promover alguém, que é um ninguém igual a você, mas ele é mais inteligente. Ele é mais esperto. Ele vai enriquecer. E você vai ser usado e jogado fora quando eles não precisarem mais de você. Você serve para alguém, mas quando você precisar não vai ter ninguém lá para você. Né? Acho que a dona Lenise passou por isso, né? Quando ela precisou, não tinha ninguém lá para ela. Lamento, gente. A igreja é isso. O mundo é isso. E aí você diz, já que o poder público e a igreja não faz por mim, né, eu vou me virar. Eu vou trabalhar, eu vou dar meus pulos, eu vou vencer na vida, eu vou resolver meus problemas, vou vencer os meus pecados por mim mesmo. Aí a gente começa a ter esse pensamento aqui. E você não vai, gente, não vai. Não vai porque você não nasceu para fazer tudo sozinho. Você não vai conseguir. Não na força do seu braço, você não vai conseguir. Tem coisa que você não nasceu para você administrar. Quer ver um exemplo? Vamos pegar, você compra um caminhão. Você tem um negócio lá de frota, de transporte, e aí você tem uma frota de caminhões. E aí você assina um contrato com uma empresa multinacional para transportar material para eles. Você tem 15 caminhões. Só que para você transportar material para eles, você ia precisar ter 50. Aí você pensa, eu não tenho esse dinheiro, eu não vou fazer uma gambiarra. Ao invés de comprar os caminhões, cada caminhão meu consegue transportar 3 toneladas de material. Eu vou começar a transportar 5 em cada um deles. Ao invés de comprar mais caminhões, eu vou pôr mais carga no caminhão. Aí ele aguenta. Ele lá no manual dele fala que ele aguenta 3 toneladas, mas eu vou pôr 5 e ele vai aguentar. O que vai acontecer? Vai rodar uma vez, 2, 10, 15. Na 20ª vez ele vai começar a dar problema mecânico, vai dar problema estrutural. Por quê? Porque você está carregando mais coisa do que ele aguenta. Ele vai começar a entrar em pane. Você vai perder o caminhão. Era muito melhor ter comprado um caminhão, mais caminhão, do que ter feito essa gambiarra aqui. E com a gente é a mesma coisa. Sabe por que a gente se cansa? Porque a gente começa a colocar carga maior do que a gente consegue aguentar. Isso se chama sobrecarga. Nós ficamos sobrecarregados. Nós assumimos responsabilidades que não é nossa. Você vai lutar lutas que não é sua. Você vai correr corridas que Deus não te chamou para você correr. Porque sozinho nós somos péssimos administradores da nossa vida. Essa é a verdade. Então esse quarto ponto que a gente falou, então a gente estava falando sobre o que gera cansaço. 1, pecado. 2, distrações. 3, religiosidade. E esse quarto eu posso chamar de isolamento ou falta de comunhão. Falta de vida de comunidade. Falta de congregar. Isolamento. Isso gera exaustão. Gera cansaço.
quando você está sozinho. Amém? E dessa forma nós ficamos sobrecarregados. Mas como que a gente descansa em Cristo? Vamos abrir em Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. A gente estava em Mateus 9, é bem pertinho aí, ó. Você vai virar umas 2, 3 páginas e vai chegar. A gente vai ler até o 30, tá, gente? Mateus 11, do 27 até o 30. Diz assim: Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. A gente lê isso daqui, a gente sabe de cor isso aqui. Acredito que a maioria de nós sabe de cor isso aqui. Só que a gente não entende o que está escrito aqui. Eu vou mostrar para vocês que muitos de vocês nunca entenderam o que está escrito aqui. Vamos ver o nível de revelação que tem nisso aqui. Ele começa assim, verso 28 ali, ó. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele diz: venham a mim. Quer dizer que nós precisamos ir até Jesus e não ele vir até nós. Esse é o primeiro ponto. Venham a mim. Então, Jesus, ele é Deus. Deus é santo, concordam? Cremos que Jesus é o próprio Deus, que Deus é santo e ele não está onde o pecado está. Se ele é santo, santo significa separado. Aquele que é santo não está onde o pecado está. Ele não está onde as distrações estão. Ele não está onde a religiosidade está. Aquele que é santo está longe de tudo isso. Então, ir em direção a Cristo implica em dar as costas para essas coisas. Se o pecado está aqui, Jesus está aqui, você tem que virar as costas para essas coisas e caminhar em direção a Ele. Agora você pega essa palavra e substitua o ir por olhar. Então ele está falando: venham a mim. Certo? Substitua aí então o venham por olhar, olhem para mim. Olhem para mim, é isso que ele está falando. Olhem para mim, parem de olhar para o pecado, para as distrações, para a religiosidade. Ele está dizendo: tem muita coisa te cansando. Pare de olhar para essas coisas e olhe para mim. E aí a gente volta na pregação da semana retrasada. Busca Ele com todo o seu coração. E aí você vai me encontrar. Então, quando a gente olha para Jesus, nós vemos a Deus. Ele próprio diz: quem me vê, vê o Pai, certo? Jesus é a revelação da beleza de Deus. Quando a gente olha para Ele, a gente encontra Deus. É através dele que nós nos achegamos ao Pai, só através dele. E nós fomos criados para buscar e olhar para Deus. O maior exemplo disso é o Jardim do Éden. Deus, ele coloca o homem no jardim, ele desce todo dia lá para ter comunhão com o homem, para que o homem olhasse para ele e fosse até ele. Então vamos lá, a gente fica cansado e sobrecarregado
porque nós estamos fazendo coisas que nós não fomos criados para fazer. Nós estamos desviados do plano original de Deus, que é ir até Ele, olhar até Ele, buscar comunhão com Ele. Exemplo, o caminhão carregando mais carga do que Ele. Nós estamos fazendo coisas que nós não fomos criados para fazer. Igual o caminhão carregando 5 toneladas, se era para ele carregar só 3. E quando a gente vai até Ele, é uma volta ao nosso propósito original pelo qual nós fomos criados. A gente está voltando ao plano original. Então, o primeiro ponto, venham a mim. Aí ele continua. Verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Então, primeiro a gente tem que ir até Ele. Virar as costas para essas coisas, pecado, distração, religiosidade, isolamento. A gente vai até Ele, olha para Ele. E o segundo ponto é passar a olhar através dele. Como assim? O que isso tem a ver? Tomem sobre vocês o meu jugo. O que é um jugo? Alguém sabe o que é um jugo? O que é um jugo? Bota a foto do jugo aí, Gabriel, para nós. A foto 1 do jugo. Bota na transmissão também, por favor. Isso é um jugo. É um objeto, tá, gente? Não tem a ver com julgamento. Não tem. É esse objeto aí, ó. Isso é um jugo. Né? Bota a segunda foto do jugo. O que acontece com esses 2 buracos aqui, ó? O boi vai lá e põe a cabeça ali. Para eles poderem trabalhar junto. Bota a terceira foto pra gente. Aí eles trabalham junto assim, ó. É para você ter uma força maior para trabalhar ali na agricultura, em tudo que eles estão fazendo ali. Gerar força, para empurrar alguma coisa, girar algum moinho, fazer algum trabalho que exija mais força, que um boi só não consegue fazer. Isso é um jugo, tá? Pode tirar, volta a câmera aqui para mim, por favor. Ele fala assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo. O que ele está falando? Eu estou desse lado aqui, você esquece tudo que tem aqui, vira as costas para isso aqui, vem até mim. Você vai pôr, eu tenho um jugo, você vai pôr a sua cabeça no buraco do meu jugo. Então Jesus está lá com um jugo, tem um buraco aqui sobrando aqui do lado. Jesus está olhando para você aqui, ó. Você vai dar a volta, você vai pôr a cabeça no buraco do jugo de Jesus. Ao fazer isso, você vai estar vendo o que ele está vendo. Certo? Existem pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, que querem que Jesus venha até elas e que Jesus coloque a cabeça no jugo delas. Mas não é assim que funciona. Nós temos que ir até Ele e colocar a cabeça no jugo dEle. Jesus está dizendo, você quer descanso? Está sobrecarregado, está cansado, está exausto? Quer alívio para a sua alma? Então vem até mim e coloque a cabeça no meu jugo. Aí ele continua, olha só. Olha o que ele diz aqui, ó. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine. Ensine é igual a guia aqui. Você vai pôr a cabeça no meu jugo e quem vai dirigir sou eu. Deixa que eu te ensino como é que faz as coisas. Deixa que eu te guio pelo caminho. Então ele quer nos ensinar o caminho, nos mostrar a direção, o lugar certo que a gente deve ir.
Jesus está dizendo assim, ó, deixa para lá seus planos. Eles são falidos, eles são falhos, eles não prestam. Vem para dentro dos meus planos, é isso que ele está falando, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Põe a cabeça no meu jugo, que eu vou te mostrar o caminho. Sabe o que ele está dizendo aqui? Deixa eu assumir o controle da sua vida. Qual é o lugar de cansaço? Controle. Quando você quer ter controle, você fica muito cansado. Ter controle é extremamente cansativo. Jesus ele está nos convidando para abrir mão do controle e dessa forma nós vamos ter descanso. E aí ele continua, não acabou ainda, gente. Né? E ele fala assim, ó, pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. E aí Jesus, ele vai nos guiar pelo caminho dele, pelos planos dele e no ritmo dele. Qual é o ritmo dele? Manso e humilde. Qual é o oposto da mansidão? Pensa aí comigo. Quando você é manso, qual é o oposto de ser manso? Irado, o que mais? Enraivecido. Ter raiva, ter ira, né? Aí. Oi? Explosivo. Isso aí. O oposto da mansidão é raiva, ira, né? E normalmente a gente fica irado, ficamos enraivecidos quando o nosso caminho é atrapalhado. Quer ver um exemplo? Trânsito. Porque qual que é o propósito de você dirigir no trânsito? Você precisa ir de um lugar para outro, certo? Cara, eu tenho um horário, eu tenho um plano, meu plano é sair daqui e chegar até aqui no horário tal. Mas você está no caminho, aí tem um acidente. Aí te atrapalha, você tem que desviar do seu caminho. Aí tem um cara, você desviou do seu caminho, nesse caminho tem um cara que te cortou, quase provocou outro acidente. Você fica enraivecido com ele. Né? Você é crente, você não xinga, mas você fica louco da vida. Né? Espero que vocês não xinguem no trânsito. Você fica louco da vida com ele. Por quê? Por que nós ficamos enraivecidos? Porque os nossos planos são atrapalhados. Nós ficamos irados porque teve algum percalço no caminho que nos atrapalhou. Mas nesse ponto a gente já abriu mão dos nossos planos, certo? Porque a gente botou a cabeça no jugo dele. Agora nós estamos debaixo dos planos dele, do caminho dele. E o caminho dele é manso. O caminho dele, se algo atrapalhar, está de boa. Por quê? Porque ele também está com a cabeça no jugo do Pai. Ele também está com a cabeça no jugo do Pai, é o Pai quem guia ele. Se algo aparecer no caminho é porque o Pai quis. O ritmo dele é manso, não é enraivecido. E o ritmo dele é humilde. Ele está submisso àquilo que o Pai quer. Ele disse, eu não posso fazer nada que eu não vejo o meu Pai fazendo. Quando indagaram dele, ele falou, eu não posso fazer nada que eu não vejo o meu Pai fazendo. Ele era humilde, ele estava submisso ao Pai. Então o ritmo dele é manso e humilde. Se nós estamos debaixo do jugo dele, a gente está num ritmo manso e humilde. A gente não vai se enraivecer quando algum problema aparece no nosso caminho. A gente vai estar submisso a ele, para ele guiar o caminho. E aí ele termina. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Quer ver um exemplo?
Pensa aí numa mudança. Vamos pegar a geladeira ali da cantina, vamos mudar ela de lugar. Aí vai o Daniel e o Ricardo lá, ergue ela. Aí eu vou lá e só ajuda assim, só põe um pouquinho de peso, porque eles já estão carregando o peso todo. Então eu só estou apoiando assim, porque eles já estão fazendo todo o esforço. É isso que ele está falando aqui. Se você colocar o pescoço no meu jugo, cara, eu sou o Criador do universo. Você está colocando o pescoço no jugo do Criador do universo. Ao fazer isso, você está tendo a garantia de que ele vai carregar a maior parte do peso. O jugo dele é leve, ele está carregando o peso. Veja, está dois ali, Jesus e você, com o jugo. Ele está fazendo todo o esforço. Só que, um detalhe, ele não vai tirar todo o peso. Ele vai aliviar. É o que ele diz aqui, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, em algumas versões, e eu vos aliviar, em outras eu os darei descanso. Ele não vai tirar todo o peso. O peso vai estar ali, só não vai ser tão pesado. Não vai ser tão pesado a ponto de você conseguir descansar no meio do processo. Ele está nos ensinando que podemos achar descanso mesmo em meio ao processo, mesmo em meio ao peso, porque o peso é menor com ele. Se abrimos mão do controle e deixamos ele nos guiar, então o peso que nós carregaremos será mais leve. É isso que ele está falando. Amém? Para terminar, 4 coisas que nós precisamos e que Deus não precisa. Vou ser bem rápido aqui. 4 coisas que nós precisamos que Deus não precisa. Primeiro, dormir. A gente precisa dormir. E só quem tem dificuldade para dormir sabe o quanto isso é importante. Só quem precisa tomar remédio para dormir sabe o quanto isso é necessário. Então durma ali pelo menos uma quantia de horas por noite. 8 horas é o essencial para o corpo humano, né? E isso vai te dar descanso físico. Deus não precisa dormir, o fogo nunca dorme. Amém? 2, descansar, nós precisamos descansar. E quando eu falo aqui de descanso, eu falo para você ser intencional nos seus momentos de descanso. Tira um dia para você ter um tempo com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Tira um dia para você fazer o que você gosta, desde que não seja ilícito, óbvio. Eu gosto de beber uma cerveja, eu vou tirar o dia para encher a cara, não. Tira um dia para você ter um momento de prazer. Vai, o que você gosta de fazer? Eu gosto de passear no shopping, vai no shopping. Obviamente, seja responsável, não gaste mais do que você possa. Eu gosto de comer uma pizza. Tira um dia e vai comer uma pizza com pessoas que você gosta, com seus amigos, com a sua família. Eu gosto de jogar videogame. Vai, tira um dia e joga videogame. Pelo menos uma vez por semana. Tem um tempo de lazer. Descansa a sua mente de todas as obrigações que você tem. Segunda, sexta e sábado você já tem ali as obrigações profissionais. Tira um tempo para você ter tempo de qualidade com a sua família. É por isso que nós desmarcamos as reuniões de sábado. E a gente está motivando vocês a sábado para vocês usarem para ter um tempo de família, um tempo de qualidade. Vai passear, vai ter um tempo ali, senta com a família, senta com o marido, assiste um filme, senta com os filhos, ensina a Bíblia, faz outras coisas. Tem um tempo de qualidade. Deus não precisa de descanso. Mas ele não descansou no 7º dia?
Ele descansou justamente para mostrar para a gente que a gente precisa descansar. E os judeus tratam isso a fio e ferro, né? O Shabá lá é a hora, o sábado, eles tiram literalmente o sábado, né? A gente estava falando sobre isso ontem, né? Eles não apertam nem o botão do elevador lá nos prédios, lá nos hotéis. O elevador vai parando em todos os andares. Eles não fazem nem isso aqui, ó. Por quê? Porque é o dia do descanso, não vou nem erguer a mão para apertar o botão. Obviamente, né? Só que o descanso, o nosso, maior, não é o tempo que a gente tira. Jesus disse, eu sou o sábado. Quando indagaram ele, né? Mas você está curando no sábado aí? Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o sábado. Eu sou o descanso para sua alma. É isso que a gente viu aqui. Mas tira um tempo de descanso. É bíblico. Descansar é bíblico. Para de assumir carga a mais do que você consegue carregar. Isso vai te aliviar mentalmente, fisicamente, espiritualmente. 3, amigos. E você precisa de amigos. Porque sozinho você não consegue. É por isso que nós incentivamos muito, muito, muito e muito a comunhão. Você precisa ter alguém com quem você possa contar. Para no dia da sua maior dificuldade você possa ligar para essa pessoa e ela vai até você te auxiliar. E veja, Deus está procurando amigos não porque Ele está carente. Deus ele não procura amigos, né? Pessoas dispostas a serem amigos dele, como Ele chamou Abraão de amigo, né? Porque ele está carente. Não, Deus ele é comunal em si mesmo. Ele é satisfeito em si mesmo. Pai, Filho e Espírito têm uma comunhão perfeita. Ele é autossuficiente. É um dos atributos de Deus. Ele é autossuficiente em si mesmo. Ele não precisa de mais ninguém, mas pelo fato dele ser autossuficiente em si mesmo, ele quer que todo mundo seja comunal como ele é. Ele quer que todos tenham comunhão. Ao mesmo tempo que ele quer ter comunhão com todos, porque ele sabe que isso é perfeito. Porque ele sabe que isso é essencial. E por último, a última coisa que nós precisamos e que Deus não precisa: renovação interior. Deus ele não precisa de renovação, Ele é perfeito em si mesmo. Mas nós, com o passar do tempo, nós precisamos sempre estar abrindo espaço no nosso interior para que Deus ele ocupe a melhor parte. Não é errado você orar pelos outros. Mas ao invés de orar pelos outros, ore no sentido de ver Jesus. Aquilo que eu falei acerca da convenção errada que a gente tem acerca da oração, né? Pare de orar por pedindo coisas. Ore para que Ele seja o centro do seu coração. Deus ele é um fim em si mesmo. Amém? Quem está cansado? Eu te dei o caminho das pedras aí para você ser aliviado, né? Se eu fosse dar um tema para essa palavra aqui, eu chamaria de descansados e leves, e não cansados e sobrecarregados. Então esteja descansado e leve, olhando para Jesus. Coloca a cabeça no jugo dele. Deixa Ele te ensinar, deixa Ele te guiar, deixa Ele te seguir nos planos dEle, no caminho dEle. Para de pôr carga a mais nas suas costas que não é para você.
esteja descansado e leve, né? E vá até Ele que Ele vai te aliviar. Amém?